Olá pessoal, a paz do Senhor. A obra de Jesus, tanto na sua vida quanto na sua morte, que nos trouxe, que conquistou a nossa salvação, é chamada de expiação. Na vida de Jesus, nós vemos o amor fiel de Deus, que escolhe entregar o seu único filho para que nós pudéssemos ter uma vida eterna de comunhão com o nosso Pai. Na morte de Jesus, no castigo que ele suporta enfrentando aquela cruz, nós vemos esse Deus que é amor, também mostrando que ele é justo. Porque nesse sofrimento de Cristo, nós vemos a justiça sendo feita porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Então, o nosso pecado está sendo punido. Isso é justiça de Deus. Essa é a aula 11 da série Discipulado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que é expiação. Expiação é cumprir a pena, é pagar o preço, e aqui nós estamos falando de pagar o preço do pecado. E foi isso que Cristo fez por nós. Mas qual era a necessidade disso? Quando nós falamos sobre pecado nas aulas anteriores, eu disse para vocês que o pecado de Adão manchou, corrompeu a nossa natureza, a nossa essência. Isso significa, conforme a Bíblia nos ensina, que por meio de Adão, o pecado entrou em todos, a morte veio a todos, todos nós fomos condenados ao inferno. Então, pelo nosso livre-arbítrio, nós jamais, espontaneamente, naturalmente, nos aproximaríamos de Deus, porque a nossa natureza está manchada pelo pecado. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal nós constantemente estamos repetindo. Então, pelo nosso livre-arbítrio, nós jamais buscaríamos a Deus. E o que Deus faz? Ele dá um passo em direção à humanidade. Ele resolve liberar esse acesso a Ele, ele resolve se reconciliar com a humanidade. E para isso, é necessário que alguém pague o preço do nosso pecado, para que nós tenhamos novamente acesso a Deus. E é por isso que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos o Velho Testamento e lemos as histórias ali, os rituais que aconteciam ali, nós entendemos que tudo no Velho Testamento aponta para o Cristo, aponta para Jesus. As coisas do Velho Testamento nos ensinavam o povo de Israel sobre aquilo que haveria de acontecer. E uma dessas coisas são os rituais de santificação e purificação que os israelitas faziam. Eles sacrificavam animais que tinham que ser perfeitos, como um sinal de que o preço do pecado deles estava sendo pago. Então, antes do sacrifício, eles colocavam a mão sobre a cabeça desses animais como um símbolo de que a culpa do pecado deles estava sendo transferida para esses animais. É isso que Cristo faz, é por isso que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Ele suporta o castigo do nosso pecado, ele enfrenta a ira de Deus, ele nos justifica. Se nós imaginássemos um tribunal em que nós fôssemos julgados pelo nosso pecado, nós sabemos que nós seríamos condenados. Não tem como alguém, na justiça de Deus, que é perfeita e correta e justa de fato, não tem como alguém, um ser humano, ser inocentado de seu pecado. Porque nós, de fato, pecamos contra Deus. Seja por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer, ou por quem somos. A nossa essência está corrompida pelo pecado. Então, nesse tribunal, só tinha um resultado a acontecer. Sermos condenados e condenados à morte eterna, ao inferno. Era isso que nós merecíamos. Então Cristo surge nesse tribunal. E para que nós fôssemos inocentados, ele assume a culpa que era nossa. Ele suporta o preço que nós tínhamos que pagar. E nós, pela Bíblia, nós aprendemos que a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. E é isso que Cristo faz por nós. Ele enfrenta a morte para que sobre nós não estivesse mais a culpa do pecado, para que não houvesse mais nenhuma acusação contra nós,
para que o nosso acesso a Deus estivesse livre novamente. O sangue que Cristo derrama na cruz do Calvário é suficiente para pagar o pecado do mundo inteiro. Mas ele só é eficiente na vida daquele que olha para Cristo e o vê como único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que eu queria falar com vocês essa semana. Até mais. Tchau, tchau.